Ora bem, quando uma empresa tem um ano em grande, é natural que a equipa espere uma recompensa, não é? Uma fatiazinha desse sucesso para além do salário de todos os meses. Mas o que é que quer mesmo dizer receber um bónus? É que, olha, há participações nos lucros, gratificações, prémios, podem parecer todas a mesma coisa. Mas acredite, do ponto de vista legal e financeiro, são mundos completamente à parte. Vamos lá desmistificar isto. Então, vamos imaginar. A empresa teve um ano espetacular. Bateu todos os recordes. Fantástico. E agora? Como é que essa vitória chega ao bolso de quem lá trabalha? É algo que já estava prometido desde o início do ano? Ou é mais uma daquelas surpresas boas que aparecem no fim? A resposta a esta pergunta, na verdade, diz-nos imenso sobre o que é esta recompensa, quer para a empresa, quer para a lei. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos perceber os 3 tipos de bónus. Depois, olhamos para a coisa do ponto de vista da empresa e, claro, do colaborador. A seguir, uma ronda rápida de perguntas e respostas e, no final, juntamos tudo para perceber o que é que isto significa na prática. Muito bem, vamos lá diretos ao assunto. É que nós, no dia-a-dia, usamos a palavra bónus para tudo e mais alguma coisa, não é? Mas, para a lei e para a contabilidade, as coisas não são bem assim. As diferenças são gigantes. Portanto, perceber os termos certos é mesmo o ponto de partida para se saber o que é que está realmente a ser pago. Primeiro de tudo, as participações nos lucros. A palavra mágica aqui é planeado, ou seja, é algo que a gestão decide durante o ano e trata isto exatamente como um custo, tipo, um salário. É no fundo visto como mais uma despesa necessária para a empresa continuar a andar. A seguir, temos uma coisa bem diferente, as gratificações de balanço. Aqui, a história muda de figura. Repare, a decisão já não é da gestão ao longo do ano. Nada disso, é dos acionistas. E só acontece depois de o ano fechar e de saber exatamente qual foi o lucro. Portanto, isto não é um custo que estava previsto. É mesmo uma maneira de dizer, ok, tivemos sucesso, vamos partilhar uma parte. E para fechar o trio, temos os prémios de desempenho. Esta é uma categoria à parte. Porquê? Porque não depende só do lucro geral da empresa. Não. Está ligada diretamente a metas, a objetivos concretos. Atingiram-se os objetivos? A equipa foi excepcional? Pronto, este prémio é recompensa direta por esse trabalho espetacular. E com este quadro, acho que a diferença fica cristalina, não fica? De um lado, a participação nos lucros. É a gestão que decide durante o ano e é um custo. Do outro, a gratificação de balanço. São os acionistas que decidem só no fim e é vista como uma distribuição do bolo dos lucros. São mesmo dois mundos à parte. Ok, já percebemos os conceitos. Agora vamos virar a moeda e olhar para isto do ponto de vista da empresa. Porque, para uma organização, a grande diferença, o que realmente importa, é como é que cada um destes bónus entra nos livros de contas. Então, vamos simplificar. A participação nos lucros, pense nisso como se fosse um salário. É um custo, uma despesa que a empresa tem com os seus trabalhadores. Agora, a gratificação de balanço. Isso é outra conversa. É mais parecido com um dividendo que se paga a um acionista. Ou seja, o bolo do lucro já está feito, todas as despesas estão pagas e só depois é que se decide. Vamos dar uma fatia extra a quem nos ajudou a chegar aqui? E o que é que está na base desta diferença toda? É um conceito chamado obrigação presente. O que é isto? Bem, imagine que uma empresa paga um bónus de Natal todos os anos. Ao fazer isso, cria uma expectativa, quase uma certeza, não é? E essa prática recorrente pode transformar o bónus numa espécie de obrigação. E se é uma obrigação, tem de ser registada como um custo daquele ano. Pronto, o lado da empresa está visto. Mas agora vamos ao que interessa a muita gente. E para quem recebe? O que é que este dinheiro extra significa para o salário e, claro, para os impostos? E cá está ela, a pergunta de 1 milhão de euros. Se uma pessoa recebe este valor extra todos os anos, isso quer dizer que a partir de certa altura passa a ser considerado parte do salário, com todos os direitos que vêm com isso? Pois bem, a lei aqui é bastante clara. O nosso Código do Trabalho diz, com todas as letras, que a participação nos lucros não é considerada retribuição. E o que é a retribuição? É o salário. E isto é super importante, porque protege a empresa. Impede que um bónus que foi dado por vontade própria se transforme numa obrigação para sempre. Mas, calma lá, muita atenção a este pormenor. O facto de não contar como salário para efeitos laborais não quer dizer que o fisco se esqueça dele, nem pensar. Do ponto de vista fiscal, qualquer um destes bónus é rendimento do trabalho e, como tal, leva com retenção na fonte de IRS em cima, tal e qual como o salário. Ok, vamos agora a uma ronda rápida. Perguntas e respostas diretas para arrumar de vez com as dúvidas mais comuns sobre isto. Primeira pergunta. A empresa é obrigada a dar o bónus a toda a gente? É uma questão de justiça, não é? E a resposta é não. A lei vê estes pagamentos como uma liberalidade, uma espécie de presente. Por isso a empresa tem a liberdade de decidir quem é que o recebe.
Ok, e seguindo essa lógica, e os valores? Têm de ser iguais para toda a gente que recebe? Não, também não. Mais uma vez, a empresa tem liberdade total para decidir. Pode dar valores diferentes com base no desempenho, na antiguidade, na responsabilidade. Os critérios são definidos internamente. E a papelada? É preciso algum processo formal para oficializar isto tudo? Sem dúvida. A formalidade aqui é crucial, especialmente para as gratificações de balanço. Não pode ser uma decisão de corredor. Tem de haver uma deliberação oficial, votada e registada na ata da Assembleia Geral de Acionistas. É um ato muito sério. É uma distribuição oficial da riqueza da empresa. E pronto, estamos a chegar ao fim. Vamos então arrumar as ideias e perceber porque é que saber isto tudo é tão importante, seja para quem gera uma empresa, seja para quem nela trabalha. Então, o que é que temos de levar daqui? Primeiro, que bônus é uma palavra que engana. Há pelo menos 2 tipos principais. A participação nos lucros, que é um custo planeado, e a gratificação de balanço, que é uma partilha do sucesso já alcançado. Esta diferença mexe com as contas da empresa. E para os colaboradores? Bem, é dinheiro extra, que paga IRS, mas que, perante a lei, não é a mesma coisa que o salário. E agora, deixo uma pergunta no ar. Com esta informação toda, como é que se olha para o sistema de recompensas de uma empresa? É algo que faz parte da estratégia desde o início? Ou é mais uma decisão de última hora? A resposta? Bem, a resposta diz muito sobre a cultura da organização. Fica para pensar.